Eu quero começar falando de repercussão internacional, porque todos estão de olho na possibilidade de novas decisões de Donald Trump ou de novas menções para o Brasil depois da operação que mirou o ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira. Eu quero chamar o Eliseu Caetano, que vai falar também de que maneira que a mídia, de que a imprensa nos Estados Unidos estão tratando esse assunto e essa cobertura. Conta pra gente, Eliseu Caetano, uma ótima tarde para você. Bem-vindo, meu amigo. Salve, salve, Evandro Cini, que tarde agitada, viu? Muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o nosso 3 em 1. Estamos desde as primeiras horas da manhã dessa sexta-feira de olho nas repercussões internacionais sobre esse caso envolvendo o ex-presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro. Aqui nos Estados Unidos há uma grande apreensão por dois fatores que a gente precisa levar em consideração. Uma possível fala de Donald Trump. Enquanto estamos nós aqui ao vivo, o presidente dos Estados Unidos está participando de um evento em Washington. Esse evento está sendo transmitido ao vivo e existe uma expectativa de que ele fale sobre isso. 2, a reboque da fala do presidente norte-americano, também há uma possibilidade muito grande de senadores e congressistas, tanto republicanos quanto democratas, também virem a público falar, comentar sobre essa questão envolvendo Jair Messias Bolsonaro. Agora, vamos às repercussões da mídia, porque esse assunto também é assunto do dia por aqui e está na capa dos principais periódicos, viu, Cine? Vamos lá, o The Wall Street Journal destacou que Bolsonaro teve a sua tornozeleira eletrônica ativada após ordem da Suprema Corte. A gente está vendo aí na tela o The Gazette dizendo que a ordem da Corte brasileira impõe uma série de restrições ao ex-presidente do Brasil. O Wall Street Journal, como eu estava dizendo, estava falando sobre a tornozeleira e também, obviamente, sobre os demais itens, né? Como, por exemplo, a proibição de uso de redes sociais, proibido de se comunicar com embaixadores, se aproximar de embaixadas, ou seja, uma matéria longa, inclusive, ressaltando a apreensão do celular dele e também de cerca de $15 mil na casa do ex-presidente. A Associated Press, um dos principais veículos também do mundo, reforçou a cobertura apontando, Cine, a proibição de Bolsonaro de deixar a casa à noite, de usar redes sociais ou até de fazer contato com diplomatas. O The Guardian, na Europa, um dos periódicos mais respeitados por lá, também falou a respeito e destacou as medidas restritivas, viu? Relatou, inclusive, a apreensão de um pendrive e dos cerca de $15 mil que também foram apreendidos na casa do ex-presidente brasileiro. A agência internacional de notícias Reuters também falou a respeito. A gente tem uma arte da Reuters aí, porque, segundo a Reuters, eles reafirmaram aí as restrições e citaram também um temor real de fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos. A Reuters também mencionou, Cine, o apoio público de Trump via aquela carta que foi divulgada ontem, via as tarifas que devem entrar em vigor no próximo dia 1º de agosto e também aquela fala do discurso de caça às bruxas. Falando isso, anota aí, Cine, ontem foi a 5ª vez, em apenas 2 semanas, que Trump falou sobre Bolsonaro. Então, ou seja, é um tema recorrente por aqui. O Financial Times também trouxe na sua capa a tensão diplomática, cobrindo aí a operação da Polícia Federal e também contando, esmiuçando sobre as restrições que Jair Messias Bolsonaro vai ter que enfrentar a partir de agora. Aliás, o Financial Times também documenta a escalada do impasse com os Estados Unidos e a gente segue esperando aí por uma fala de Donald Trump, seja através da rede social ou lá da coletiva de imprensa. Eu te aciono se ele falar, Cine. Opa, Eliseu Caetano, eu vou te liberar então para você acompanhar essa situação e o espaço está aberto aqui, meu amigo. Do Eliseu, eu quero conversar com o Luca Bassani, que vai trazer um pouco da repercussão na Europa. Obviamente que os olhares mais intensos acontecem nos Estados Unidos por conta dos últimos apoios oferecidos por Donald Trump e se haveria a possibilidade disso alterar alguma decisão de Trump a partir da operação da Polícia Federal de hoje, mas é claro que no mundo todo, Jair Bolsonaro acabou estampando também as manchetes. Daqui a pouco o Luca Bassani vai trazer as informações para a gente, mas eu quero saber de vocês se, na visão de vocês, há a possibilidade de Trump também esticar a corda, já que do lado de cá, o próprio filho do presidente Eduardo Bolsonaro disse que a decisão de Moraes
puxa ainda mais essa situação, Alangani? Não tenho a menor dúvida. Inclusive, aqui no 3 em 1, a gente cantou a bola que o ministro Alexandre de Moraes iria dobrar a aposta. E do outro lado, você também tem uma pessoa que costuma dobrar a aposta, que é o caso de Donald Trump. Acredito numa escalada da guerra tarifária assim, Evandro. E para você, Bruno Musa? Não tem a menor dúvida disso. Nós temos ali dois lados onde nenhum vai querer recuar. Já passou daquele ponto de não retorno e o Trump começou isso por motivos maiores, como também mencionamos aqui já em diversas ocasiões. Então, acho praticamente impossível dizer que teremos um recuo dessa forma. Ô, Fábio Piperno, como é que você avalia a maneira como a imprensa internacional está tratando a situação e essa operação contra Jair Bolsonaro e o quanto isso pode também influenciar em novas decisões de Donald Trump? Bom, primeiro, em relação ao Donald Trump, eu não vejo o Trump como o dono do tribunal do mundo. Ele não é um ator político brasileiro e uma punição ao presidente Bolsonaro, ao que me consta, não implica em nenhum tipo de retaliação econômica aos Estados Unidos. Então, eu imagino que qualquer tipo de atitude dele em relação ao Brasil, com base nesse acontecimento de hoje, seja uma intromissão indevida em assuntos brasileiros. Agora, eu acho que a imprensa internacional tem retratado o tema com sobriedade, né? Ô Zé Maria Trindade, de que maneira que seria do interesse agora do ex-presidente Jair Bolsonaro fazer essas manifestações? Daqui a pouco nós vamos trazer falas e partes de uma entrevista que Jair Bolsonaro concedeu à agência Reuters. Então, não falando apenas para os jornalistas aqui do país, mas tentando trazer a sua versão para todo mundo, buscando também que a imprensa olhe para a maneira como o ministro Alexandre de Moraes está conduzindo esse processo relacionado ao ex-presidente e também a seus aliados. Aí em Brasília, Zé, de que maneira que essa estratégia pode levar também à versão e à fala da defesa e de Jair Bolsonaro nessa repercussão de sexta-feira? Olha, sabe quando você assiste um filme de faroeste, que sabe que o mocinho vai entrar na cidade, lá estão 17 bandidos, e você sabe que ele vai matar os 17 bandidos, e mesmo assim assiste o filme porque você quer saber como. Então, assim, é uma história que todos sabíamos que teria esse final. A gente estava acompanhando aí para saber como seria esse desfecho. Assim como não tem nada contra ele até agora, mas se Eduardo Bolsonaro voltar ao Brasil, todos nós sabemos que ele vai ser preso por algum motivo. Então é a mesma história. Então não surpreendeu, evidentemente, ninguém, porque a corda estava esticada. O ministro Alexandre de Moraes, na sua decisão, atendeu o Ministério Público, mas não há nada de concreto, apenas os postes e esse trabalho. É um trabalho que estão fazendo lá fora, na defesa de Jair Bolsonaro aqui no processo do Supremo Tribunal Federal, e eles chegaram num ponto sem retorno. Agora, veja bem, para quem confunde a 25 de março e o PIX como uma grave acusação ou mesmo dificuldade de trabalho de um país, confundir essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, a pedido do Ministério Público, como uma retaliação, isso é normal, ou seja, tudo indica que Donald Trump vai também escalar, ou seja, vai aumentar as tarifas. Vamos ver uma das participações, então, de Jair Bolsonaro na imprensa internacional. Numa conversa com a agência Reuters, ele fala sobre o processo dele e a maneira como ele espera que ele vá se desenrolar daqui para frente. Acompanhe. A princípio, pelo que sentimento, que vai acontecer? Mais ou menos 20 de agosto é o julgamento. Nunca se viu um processo tão rápido como o meu. E o senhor está pronto para isso? Como é que o senhor se sente? Não, estou com 70 anos de idade. É uma vasta experiência de vida, né? Tudo pode acontecer. Agora, o sistema não me quer preso. O sistema me quer morto. Que eu preso, vou dar problema para eles. Ô, Piperno, você entende que houve uma aceleração no processo envolvendo Jair Bolsonaro e seus aliados na suposta trama golpista? Não, então eu vou refrescar a memória do presidente Bolsonaro quando ele fala que nunca viu um processo caminhar de forma tão célere. O presidente Lula foi condenado em primeira instância em julho de 2018 e já em janeiro do ano seguinte condenado em segunda instância também. Aliás, desculpa, 17 depois 18. Tudo muito rápido, a tempo, de que ele não participasse do processo eleitoral. Então, isso também não é novidade da justiça brasileira. Agora, a gente também tem que lembrá-lo que tudo isso, todo esse processo começou ainda no início de 2023.
mais de 2 anos atrás. Como é que você avalia também a fala de Bolsonaro, Alan Guenin, de que eles não os querem ou quer preso, mas sim morto? Eu acredito que ele usa uma figura de linguagem bastante forte, é claro, mas querendo dizer que o sistema quer a cabeça, sim, de Jair Bolsonaro, dado as medidas exageradas tomadas no dia de hoje contra ele. Isso, diante da competitividade dele no processo eleitoral do ano que vem, teria a ver com isso? Teria a ver com isso, claro, e significa, na prática, que enterra o processo eleitoral, a participação de Jair Bolsonaro, qualquer esperança de participação dele no processo eleitoral do ano que vem. Como é que você avalia, Bruno Musa? Veja, exatamente igual. Para mim fica claro uma figura de linguagem, assim como nós falamos essa semana, quando o filho dele, o Eduardo, postou a respeito de uma bomba nuclear, né, usar uma arma nuclear no Brasil, que também seria uma figura de linguagem. Veja agora, da mesma maneira, o morto aqui ele se refere fora realmente do processo eleitoral, o que para mim cada vez parece mais claro. E ainda mais hoje, que foi praticamente a cereja do bolo para concretizar isso. José Maria Trindade, durante as entrevistas de Jair Bolsonaro, ele mencionou muitas vezes a competitividade com o presidente Lula nas pesquisas eleitorais e que isso estaria movimentando também, além de outras questões, as decisões políticas, nas palavras dele, que estão sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que você avalia, meu amigo? Olha, existe uma frase aqui na política que diz o seguinte: só se mata um político com falta de votos. Esse mata aí é no sentido de eliminar o político e não a pessoa, né, do político. E existem aí vários cadáveres políticos ao longo da nossa trajetória dos últimos anos que ninguém nem se lembra. Por quê? Porque eles não têm voto, não têm apoio, já foram poderosos em outros tempos e que hoje são desconhecidos porque não têm voto. Então é verdade, um político só morre com falta de votos, com falta de apoio. E isso não é a realidade de Jair Bolsonaro. Ele teria votos, sim, teria. E tem um apoio muito grande. Basta andar por onde ele anda e ver o que está acontecendo em cada estado onde ele apoia um senador. Sei de um caso em que ele apoia o motorista dele e o motorista já está contando vantagem lá de que será eleito e será eleito em Rondônia, por exemplo. Né? Então, assim, ele tem muito voto e tem muito apoio. Então, politicamente, ele está vivo. Só que, juridicamente, enfrenta dificuldades. Ele tem 2 condenações, né? 2 condenações e está inelegível. E, por outro lado, agora, esse processo que está no Supremo vai andar rápido. A minha previsão é de 2 meses. Esse primeiro grupo do qual ele faz parte, a cúpula do governo passado, isso será rápido. E tem essa história nova. Existem pelo menos aí, as avaliações aqui, de 3 novos crimes que estão agora viraram inquérito e serão atribuídos de novo a Jair Bolsonaro. Então, a situação dele é muito complicada juridicamente. Exatamente por isso, todos entenderam que ele iria fugir, mas não existe nenhuma prova, a não ser os $14 mil. Se ele mandou $2 milhões para o menino dele não passar dificuldades no exterior, $14 mil não seria suficiente nem para ir ali na Argentina, né? Mas, enfim, situação complicada e difícil mesmo de defesa. Olha, a gente até estava questionando aqui no nosso chat, né, se a ação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro influencia decisões de Trump. E na votação ali, 72% das pessoas que nos acompanham dizem que sim. Então, há, de fato, agora essa certa angústia até, digamos assim, da possibilidade de novas sanções ou da maneira como Trump poderia, digamos, reverter isso em sanções econômicas por conta de um processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é considerado seu aliado. Fala, Bruno Musa. Não, é que me parece até leviano a gente achar que isso não influenciaria ou influenciará nas tomadas de decisões. A gente vem discutindo aqui amplamente em todos os aspectos que isso transcende o lado econômico. Inclusive, o lado econômico é simplesmente um meio para um objetivo muito maior. Portanto, fica muito claro que uma ação como a que vimos hoje no Brasil, para mim, não cabe dúvida que acelerará todo esse processo e ele é bem perigoso, hein? Para você também, Fábio Piperno, há um perigo muito grande e como você também entende que o Brasil deve reagir à possibilidade de novas sanções ou a maneira como Trump vai se pronunciar sobre a operação que mirou Bolsonaro hoje? São muitas questões aí. Eu concordo que isso pode precipitar, sim. Agora, o que eu contesto é que, primeiro, até onde eu sei, o presidente Trump não é presidente do Tribunal do Mundo e nem é um ator político do Brasil. Então, ele não tem o direito de fazer isso.
por conta de uma retaliação política. Agora, como ele também é um ser imprevisível, algo desmiolado, pode ser que ele apele para esse tipo de coisa. De qualquer forma, essa é uma situação, seria uma situação a qual nem caberia ao governo brasileiro querer fazer algum tipo de negociação, porque é uma questão que foge, inclusive, do alcance do governo brasileiro, de atos do governo brasileiro. Essa é uma decisão da soberana justiça brasileira. Aliás, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nessa entrevista com a Reuters, falou sobre essa decisão e a maneira como o ministro Alexandre de Moraes está lidando com a situação. Vamos acompanhar. Não sei o que passa na cabeça dele. Tenho um profundo respeito e admiração pelo presidente Trump. E eu sei que ele gosta de mim. Se não gostasse de mim, não teria me convidado para a posse dele. Ficou chateado que o Alexandre de Moraes é o que manda no Brasil atualmente. Decidiu não fornecer o passaporte. Eu acredito que ele torce por mim por ocasião das eleições do ano que vem. O Alexandre de Moraes dobrou a aposta. Parece que essa medida de hoje, da tornozeleira, entre outras medidas restritivas, é para dar uma resposta pela quinta vez que o Trump cita o meu nome. Fala que eu sou honesto. Fala que esse processo é uma caça às bruxas. E é verdade. Ô, Alan Gani, você entende que há hoje, digamos assim, uma coordenação de Alexandre de Moraes em todas as decisões que são tomadas no país? Porque a gente percebe que há uma campanha muito forte da família Bolsonaro para tentar transmitir essa mensagem para quem está lá fora, inclusive para o presidente Donald Trump. Olha, eu acredito que sim, até porque qual que é a ligação do Jair Bolsonaro com Eduardo Bolsonaro? Porque supostamente, se alguém está influenciando, não acredito nessa hipótese, mas se alguém está influenciando as decisões de Donald Trump, né, com as tarifas de 50%, é o filho de Jair Bolsonaro e não Jair Bolsonaro, né? E seria Eduardo Bolsonaro. Portanto, me parece muito exagerado e há essa coordenação de atingir Eduardo Bolsonaro atingindo o pai dele, que é Jair Bolsonaro. Eu quero falar um pouco da repercussão internacional também na Europa e o Luca Bassani está conosco para isso, ele que fica na Alemanha e acompanha tudo que rola por lá. Por favor, Luca Bassani, o que você conta para a gente hoje dessa operação mirando Jair Bolsonaro? Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. É sempre bom a gente ressaltar que, por se tratar de uma decisão de caráter interno, muitas das lideranças europeias não se manifestam, primeiros ministros, chanceleres, presidentes, mas a imprensa, obviamente, que tem dado destaque por se tratar de um ex-presidente da República. Eu separei algumas publicações aqui na Europa e no mundo que fazem que trazem esse tema nas suas primeiras páginas. Temos no Reino Unido o jornal The Guardian destacando que o presidente agora tem uma tornozeleira eletrônica, tem uma restrição nos locais onde pode ir e também restrições nas redes sociais, o que pode afetar o futuro político dos seus aliados dentro do Brasil. Na Espanha, o jornal El País destaca que o presidente Lula está também em um embate diplomático com o presidente Donald Trump por conta das tarifas e que isso pode tomar uma dimensão também de caráter político interno dentro do Brasil, por se tratar de um ex-presidente que conseguiu mais de 50 milhões de votos nas últimas eleições. Agora, indo para a América do Norte, o The New York Times, ele destaca que essa operação, ela tentou prevenir ou impedir uma suposta fuga do ex-presidente Bolsonaro e também o papel de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, a sua proximidade com a família Donald Trump, dizendo que também há paralelos com aquilo que acontece internamente, lembrando o New York Times, uma publicação norte-americana. E por fim, os nossos vizinhos argentinos, o jornal Clarín destaca que esta operação de hoje não se relaciona com aquela operação de tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro, são processos paralelos que acontecem na justiça brasileira, também trazendo destaque para a inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, que agora tende a escolher, à medida que 2026 for se aproximando, o seu sucessor político de milhões de votos e que pode também ter uma grande importância no pleito o ano que vem. Obviamente que a gente vai ficar de olho em todas as demais publicações e como isso poderá repercutir internamente aqui na Europa nos diversos jornais. Obrigado, Luca Bassani. Um abraço para você.